Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Walt Disney. Oi, gente, eu sou a Marlizei e hoje nós vamos fazer uma linda penca de corações e a ideia é fazer com que esses corações pareçam madeira. Tenho certeza que vocês vão adorar, então bora trabalhar! É um par de coração para poder formar um em 3D, então eu estou riscando o meio de cada um deles para poder depois curvar e formar o efeito 3D. Então, o grande eu risquei a medida do centro com 2 centímetros, o do meio com 1,5 centímetro e o menor 1 centímetro, para poder depois juntar e formar o efeito 3D. Mas antes disso, a gente vai curvar todo o papelão, começando pela borda, depois chegando ao centro, levemente, para poder formar essa ideia mesmo 3D. E depois nós vamos cruzar essa parte do meio que foi cortada para dar a curvatura adequada para formar o que a gente quer, né? Para formar o coração 3D. A gente vai colar com cola quente e tem que segurar até ele realmente secar para não soltar, não correr o risco de soltar. E aí a gente vai ajeitando essa curvatura toda e tira o excesso de cola quente para não dar diferença depois, né, de saliências na peça. E faz a mesma coisa com todas as peças. Agora nós vamos juntar os 2 lados de cada peça. Então, primeiro a gente faz isso de um lado, para a cola não secar e não ficar descolando depois. Depois a gente faz do outro lado. E agora nós vamos fazer do outro lado. E agora nós vamos fazer o empapelamento, que são tiras de papel strong ou papel jornal, que é o papel adequado para fazer esse trabalho. Então, nós vamos fazer essa cobertura na volta toda do coração, depois indo para o centro. E depois que a peça estiver seca, nós vamos reforçar o meio, porque quando a gente faz esse trabalho, o meio do coração fica aberto, não tem como cobrir, né? São 2 peças chapadas que a gente curva para dar o efeito 3D. Então, não tem como cobrir o coração que não seja através do empapelamento. Então, depois de seca, a gente reforça bem o meio, mais 2 vezes pelo menos, para garantir que a peça vai ficar bem firme, bem resistente. E agora as peças todas já estando secas, né, do trabalho de empapelamento, nós vamos revesti-las com massa corrida. Então nós vamos fazer uma camada espessa, mas bem distribuída para a peça não ficar irregular. Essa cobertura que está sendo feita com massa corrida é para dar resistência à peça e também para cobrir todas as partezinhas, as partículazinhas de papéis coladas na peça, porque isso aparece
se não for feito um trabalho em cima de revestimento com massa corrida. E isso nós vamos fazer nas 3 peças. Espera secar um lado e faz o outro da mesma forma. Aqui as peças já estão secas e lixadas, porque a massa faz um pó muito grande. E começou a lixar para nivelar a peça, então eu já fiz isso num outro lugar adequado, para não fazer, né, acúmulo de pó aqui. E agora, usando a tinta PVA na cor vermelho e preto, a gente faz a mistura para chegar no tom de marrom que a gente quer. E a madeira tem várias nuances de cor, né? Tem os tons avermelhados, amarelados, rosados. E eu escolhi o amarelado. Então, junto com o vermelho e o preto, eu pus um pouquinho de amarelo. E em algumas partes que ficaram mais escuras, né? O marrom ficou num tom mais escuro, eu pus um pouquinho de branco para quebrar um pouquinho esse tom escuro, juntando com o amarelo, fazendo nuances, né, dos veinhos da madeira, mesclando as cores. E não é nada certinho, não. É mais ou menos jogado, porque nós vamos fazer a técnica de pátina. Então a ideia é que fique um lado um pouco mais forte, o outro um pouco mais claro, para quando a gente lixar, aparecer esse efeito, né, de nuances mesmo. Faz de um lado, espera secar e faz do outro. Aqui as peças já estão prontas dos 2 lados, sequinhas. E agora nós vamos revesti-las com parafina. Olha que legal que ficou. Então eu vou pegar aqui a minha velinha e passar na peça toda, na volta toda, cobrindo ela inteirinha, sem deixar nenhum cantinho sem passar a parafina. Porque como é papelão, quando a gente lixar, se ficar algum canto sem parafina, vai chegar no papelão. Mesmo tendo passado a massa corrida, tudo, então tem que tomar esse cuidado. Então a gente passa bastante parafina. E agora nós vamos passar 2 demãos de PVA branca. 2 demãos porque a primeira cor, que é o marrom, é muito escura. Quando a gente passa a primeira demão de branco, a tendência é que o marrom absorva parte desse branco. Então ela fica um pouco amarelada. E aí a gente passa a segunda demão para conseguir o tom branco, para quando a gente lixar, para dar o efeito de pátina, não perder a cor, nem do branco, nem do marrom. E agora nós vamos lixar as peças. E aí também é de gosto. Tem gente que gosta com bastante efeito, né, para destacar bem o fundo. E tem gente que gosta com menos, né, menos desgaste da peça, aparecendo um pouco mais o branco, que é o meu caso. Eu gosto mais aparecendo assim alguns efeitos do fundo e destacando o branco. E agora com um furador, nós vamos fazer um furo no centro do coração para poder passar o cordão. Então nós vamos fazer esse furo no centro das 3 peças.
E agora nós vamos fazer a mesma coisa na parte de baixo do coração. E nós vamos usar um barbante, que é barbante para tapeçaria. E ele é bem espesso. Então a gente coloca uma gotinha de cola de silicone na ponta e achata bem a pontinha para poder passar pela fenda da agulha. Essa agulha é a agulha de bonequeira. E com ela que eu vou conseguir atravessar o coração para conseguir passar o barbante. Porque a agulha de tapeçaria é curta. Ela não vai de um lado ao outro do coração. Então, a agulha de bonequeira já me facilita nesse sentido, né? E a gente passa o silicone em todas as pontas para conseguir passar os fios por dentro do coração. São 3 fios para cada coração. E aí a gente dá um nó na ponta para prender o barbante no coração. Aperta bem o nó. Puxa todos os fios para garantir que o nó vai ficar bem firme, para que depois não venha a afrouxar e tirar a beleza da peça. E aí a gente enrola esse barbante, a gente enrola bastante, até dar a firmeza para poder formar um cordão. E agora a gente dá um outro nó bem rente ao coração, deixando mais ou menos 5 centímetros de ponta, e essas pontas a gente coloca para dentro para dar acabamento à peça. Com o fundo da agulha a gente consegue colocar as pontas para dentro com mais facilidade. Olha que lindo que fica. Tá ficando maravilhoso. A gente faz isso nas 3 peças e depois a gente corta fora as pontas que a gente passou o silicone. A gente vai precisar deixar essas pontas roliças, bem estreitinhas, bem afinadas, né, parecendo agulha para poder trabalhar com as pérolas. Então a gente passa um pouquinho de cola branca pura e vai, né, passando no barbante, apertando para formar uma ponta. Em todas as pontas a gente faz isso. E agora nós vamos colocar as pérolas. Só que antes, algumas pérolas vêm com umas casquinhas no buraquinho. E isso dificulta na hora de trabalhar. Então a gente passa uma agulha, retira, né, abrindo o buraco, que facilita o trabalho. São 2 tamanhos de pérolas. São 2 número 4 e uma número 8. Então eu coloco uma menor, uma maior e uma menor, fazendo um contraste. Fica muito bonito o trabalho. E faço isso em cada ponta, ou seja, são 3 pontas para cada coração. E em cada ponta são 2 pérolas número 4 e uma número 8 intercaladas. E finaliza dando um nozinho para que as pérolas não saiam depois. Olha como facilita o trabalho a ponta do barbante trabalhada com cola. Depois que a gente dá o nozinho, a gente corta o excesso de barbante. Os 3 corações já estão com as pérolas e agora com a mesma agulha de bonequeira, para que a gente não perca o trabalho que foi feito
formando o cordão, a gente passa um barbante com essa agulha, mantém ele dobrado ao meio, aí a gente passa um pouquinho de cola no barbante e faz o mesmo trabalho de enrolar o barbante para formar o cordão. Então a gente está criando uma argola do mesmo material para depois pendurar essa penca de corações. Aí a gente dá um nó bem firme e depois corta o excesso do barbante. E aí a gente esconde esse nozinho na trama do cordão. Gira ele para dentro, né, da trama, que ele fica escondidinho e não vai aparecer. E nós vamos dar um acabamento com renda. Então eu vou medir aqui a quantidade que eu vou usar dessa renda e depois, como essa renda é dupla, eu vou abri-la ao meio. Ela tem os dois lados iguais e é presa por uns pontinhos. Então é fácil de desprender um lado do outro. E esse laço é o laço X. Então a gente envolve, na medida que a gente quer fazer o laço, a gente envolve nos dedos, formando um X. E aí a gente retira da mão, ajusta o meio da renda, abre dos dois lados para formar bem esse X e franze o meio com linha e agulha. Só tem que tomar cuidado para que a linha seja passada bem no centro do laço, para que não fique torto. Um lado maior que o outro, né? E acaba ficando um trabalho sem qualidade, sem acabamento. Tá certinho. Aí a gente dá umas voltas com a linha no centro do laço para poder franzir bem, que é o que vai dar o charme no laço. Depois a gente faz a mesma coisa numa medida um pouquinho menor para dar volume ao laço. Junto os dois laços, prendendo no meio com a linha e agulha. E finaliza com uma pérola no centro do laço para dar acabamento. E está pronta a nossa penca de corações. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.